Gente, bom dia, bom domingo a você que está nos acompanhando na transmissão aí da sua casa. Bom saber que nós estamos de alguma maneira ainda unidos. E fica aqui um aviso importante, nós já retomamos os nossos cultos presenciais e também os nossos projetos aqui de cursos, o projeto Soma, com as nossas aulas de conteúdo bíblico. Ambos já estão acontecendo presencialmente aqui no prédio da Igreja Batista do Itaim. E aqui fica o convite, caso você possa estar conosco, caso você deseje estar conosco, não seja do grupo de risco, não tenha nenhuma situação pré-existente que te impeça de estar conosco, você que já tem encontrado certa normalidade voltando ao trabalho, voltando a frequentar alguns espaços, volte também a frequentar aqui conosco, a participar dos nossos cultos presenciais. Para isso, você precisa ir até o site da Igreja Batista do Itaim, ibitaim.com.br, e lá você vai fazer a sua inscrição. Você precisa se inscrever para que você possa estar conosco aqui. Então eu quero convidar você para que em breve esteja também se reunindo conosco aqui no nosso culto presencial que já reiniciou. Muito bem, gente, hoje eu tenho o privilégio de começar uma nova série, ok? Nós estamos começando aqui uma nova série, um novo assunto que nós vamos trabalhar juntos aqui durante 2 meses, cujo título é Comunidade Sobrevivente. Em meio a toda essa confusão, esse caos que se tornou a nossa vida individual, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em igreja. Como é que nós reencontraremos o caminho? Como é que nós reencontraremos a direção de Cristo para nós? Para que em meio a tudo isso, nós possamos então sobreviver, nós possamos então sobressair e possamos então continuar a nossa caminhada, a nossa história de fé com Ele. Eu quero, nessa primeira mensagem, introduzindo o tema, trazer para vocês a reflexão cujo título é Fundamentos Inabaláveis. Nós vamos ali ver o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, e nós vamos ver os fundamentos da nossa confiança, da nossa certeza de que nós, a Igreja de Cristo, somos sim essa comunidade que sobrevive e que sobreviverá até o fim. Vamos encontrar então essa confiança na palavra de Deus. Quando nós falamos de confiança, todos nós já passamos pela experiência de termos a confiança quebrada, a confiança abalada. Confiança é quebrada, confiança é abalada quando promessas que foram feitas não são cumpridas. Isso acontece, por exemplo, no mundo dos negócios, quando um contrato, entre partes ele não é seguido. Aquilo que foi estipulado não é aquilo que é feito. Então, é uma quebra de confiança. Essa quebra de confiança, ela então leva à quebra do contrato e já não se mais confia naquela outra parte, não há mais por que caminhar juntos. A quebra de confiança, ela também acontece no nível dos relacionamentos pessoais. Por exemplo, nas amizades, você com certeza já passou por uma experiência assim. Alguém que você considerava um grande amigo, por quem você tinha grandes expectativas, havia ali uma promessa de lealdade entre vocês. E essa pessoa, ou você em relação a essa pessoa, você quebrou a confiança. Você quebrou ali a lealdade e nunca mais a amizade foi a mesma. Isso num nível ainda mais grave acontece entre casais. Quando então a aliança do casamento, a aliança do matrimônio, ela é quebrada. Então não existe mais confiança, não existe mais lealdade. Os casais, eles permanecem juntos desconfiando um do outro, o que é que o outro está fazendo, onde é que ele está essa hora, com quem ele está falando. E por vezes até mesmo não permanecem mais juntos, tamanho é o abalo, a quebra de confiança. De alguma maneira você já passou por isso, por ter a sua confiança em alguém sendo sacudida, sendo abalada, uma confiança sendo quebrada, porque promessas feitas não foram cumpridas. Mas e quando a nossa confiança em Deus, ela é abalada? E quando a nossa confiança de que Deus fará a parte dele, de que Deus agirá de maneira leal, de maneira fiel àquilo que foi prometido, quando a nossa confiança em Deus é abalada? Como é que nós fazemos para reencontrar a nossa confiança em Deus? Como é que nós fazemos quando nós achamos que uma das promessas que Deus nos fez, Ele deixou de cumprir? Como é que fazemos quando a nossa confiança em Deus está abalada? Pois é, meus amigos, uma antiga promessa
que Cristo fez para nós, já há 2000 anos, é essa aqui que se encontra em Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus, o próprio Jesus, o Deus Filho, disse o seguinte, ele prometeu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Hades é um termo apresentado aqui, que se refere ali ao local dos mortos, conhecido muitas vezes por nós como inferno, tanto que algumas traduções da Bíblia chamam o Hades aqui, usam a expressão, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora, mais do que o inferno, o Hades representa aqui tudo aquilo que diz respeito à morte. Uma tradução ainda melhor, ainda mais precisa, melhor do que portas do inferno, seria as forças da morte. Veja o que Jesus está dizendo aqui, a promessa que ele fez para a sua igreja. Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la. Tudo aquilo que mata, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que acaba com a vida, nada disso poderá prevalecer contra a igreja de Cristo. As forças da morte não poderão vencê-la. Não quer dizer que não irão atacá-la, não quer dizer que eles não farão algum tipo de prejuízo, mas eles não terão vitória. As forças da morte não poderão vencê-la. E por que isso, meus amigos? O início do texto nos diz, é Jesus quem está falando. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é que está fazendo essa promessa. Eu edificarei a minha igreja. Portanto, porque eu edifico a minha igreja, nada, nem ninguém, nenhuma força de morte é capaz, portanto, de derrotá-la, de impedir que ela sobreviva, de impedir que ela prevaleça. E acredite em mim, no decorrer da história humana, o que não tem faltado são forças de morte, tentando impedir que a igreja de Cristo sobreviva. Na história nós vimos que os romanos tentaram acabar com a igreja. Também vimos que os otomanos tentaram acabar com a igreja. Os nazistas tentaram seduzir a igreja, torná-la ali uma igreja sem voz, sem poder, para destruí-la. Os comunistas até hoje tentam destruir a igreja. Em todos os países onde os seus regimes governam, eles tentam acabar com a igreja de Cristo. Nos países muçulmanos, ainda hoje, tentam acabar com a igreja, com os cristãos ali. Hoje, nas nossas universidades, nos grandes centros urbanos, os ateus, eles tentam acabar, tentam derrotar a igreja de Cristo. Mas veja o que Cristo está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Não há força no céu ou na terra capaz de impedir o avanço da igreja de Cristo, capaz de impedir a sobrevivência da igreja de Cristo. Acredite em mim, nenhum inimigo, nem demoníaco, nem humano, nenhuma ameaça, seja de guerra, seja de ditadores, seja de uma pandemia, de um vírus, nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Cristo prometeu para a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Portanto, a sobrevivência da igreja de Cristo não se deve à fraqueza dos seus inimigos, mas ao poder daquele que a edifica. Os inimigos atacam, são ferrenhos, durante toda a história eles são incansáveis, tentando destruir a igreja de Cristo, mas a sobrevivência dessa igreja não se deve à fraqueza dos ataques dos inimigos, mas ao poder daquele que edifica a sua igreja, que garante a sobrevivência e a permanência dela. Agora a minha pergunta para você é, será que nós cremos de fato nisso? Será que nós cremos nessa verdade que a sobrevivência da igreja de Cristo é garantida por aquele que a edifica? Ou será que nós temos olhado para o cenário que nos cerca, desanimador, caótico, incerto, e nós temos pensado que talvez pela primeira vez na história, a igreja de Cristo tenha sido impedida, a igreja de Cristo tenha sido derrotada, ela tenha sido vencida. Talvez pela primeira vez na história, as forças da morte tiveram mais poder do que aquele que garante a sobrevivência da igreja.
Pense, você realmente acredita que a igreja sobrevive porque quem a edifica garante isso? Sabe de uma coisa, eu olho para alguns dados e eu fico bastante preocupado a olhar para como eles estão me mostrando que talvez, muitos daqueles que hoje fazem parte da igreja não estejam crendo nessa promessa de Cristo. Uma pesquisa recente feita durante esse ano, lá nos Estados Unidos, pelo Barna Group, ok? Uma pesquisa chamada The State of the Church no ano de 2020. Ela traz inúmeros dados, mais dois que são extremamente preocupantes. O primeiro deles é que durante a pandemia, 1/3 dos cristãos parou de cultuar como igreja. Tanto presencialmente, nos lugares onde ainda podia haver ali ajuntamento, quanto à distância, assistindo de suas casas as transmissões como vocês estão fazendo. 1/3 dos cristãos parou de cultuar como igreja, parou de cultuar em comunidade, parou de cultuar com esse senso de que estamos adorando a Deus juntos. 1/3 é muita gente. Além disso, a pesquisa nos diz que 1/5 das igrejas fechará nos próximos 18 meses, porque haverá menos pessoas. Haverá menos pessoas ali se reunindo, não haverá condição de manter os prédios, de manter as igrejas, não fará sentido manter ali um prédio, já que as pessoas não estão ali participando. 1/5 é muita gente. E nós estamos falando aqui de nós, dos cristãos, da Igreja de Cristo, diante de uma força de morte que nos ataca e que busca impedir a nossa sobrevivência. A resposta que temos dado me faz questionar, será que realmente cremos na validade da promessa de Cristo para nós? Ou será que nós cremos que, nesse momento, nessa pandemia, com tudo que aconteceu, bem, já não dá mais para confiar na promessa de Deus para nós? A minha confiança em Deus e nas suas promessas está abalada, porque talvez na primeira vez na história, as forças da morte estejam vencendo a igreja. Será, meus amigos? Será que temos razão para duvidar de que Deus continua promovendo a sobrevivência do seu povo e que nós seguiremos em frente, como seguimos em vários outros momentos muito piores de guerras, perseguições e pandemias que ocorreram durante toda a história? Será que estamos vivendo um momento onde não haverá o dia seguinte? Onde não haverá sobrevivência? Será que, nesse caso, nesse momento, na nossa situação, Cristo não irá garantir a promessa que ele fez de que ele edificará a sua igreja? É pensando nisso, meus amigos, que nós propomos aqui essa série, Comunidade Sobrevivente. Porque nessa série nós vamos ver as cartas, 7 cartas que Jesus escreveu para 7 igrejas ali da região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Jesus ele vai orientar o apóstolo João para que ele escreva cartas. E essas cartas elas vão encorajar aquelas igrejas para que elas possam então confiar em Cristo e confiar que a sobrevivência delas é garantida por aquele que promete: eu edificarei vocês, eu edificarei a igreja. E hoje, na mensagem de introdução, nós vamos confiar nessa promessa. Entender que Cristo é o fundamento inabalável da nossa confiança, da nossa certeza de sobrevivência. E vamos ver, portanto, quais são as certezas que Ele nos dá para que nós confiemos que vamos permanecer, que vamos sobreviver. E quais são as respostas que devemos dar, então, às certezas que Ele nos fornece. Vamos ao texto bíblico. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixe-me parar a leitura aqui um pouquinho para
contar para vocês o que é que está acontecendo na vida de João aqui nesse momento da sua história. João aqui, ele já é um homem velho, beirando ali os seus 100 anos de idade, talvez até mesmo um pouco mais do que isso. Todos os demais apóstolos já haviam morrido. Nós estamos aqui no final do primeiro século, entre os anos 80 e ano 90 do primeiro século. João é a última testemunha ocular de Jesus viva. João nesse momento ele é o pastor da igreja de Éfeso, uma cidade importante, a capital da Ásia Menor. E ele ali prega o evangelho, e ele combate os falsos mestres, os falsos ensinos, e ele prega Jesus como Deus, como o único Deus. O problema é que o imperador romano naqueles dias, Domiciano, ele também queria ser adorado como Deus, e como Deus acima dos demais deuses do Império Romano. E João prega uma mensagem contrária, dizendo que só Jesus é Deus, só ele deve ser adorado. Então o que é que acontece com João? João ele é preso, e a tradição da igreja cristã nos diz que João foi levado até a presença de Domiciano, lá em Roma. E lá ele foi então pressionado para que negasse Jesus e adorasse o imperador. João não nega Jesus, ele continua adorando Jesus, ele não adora o imperador. E o castigo dele, portanto, segundo a tradição cristã, é que ele foi lançado num tacho, num caldeirão de óleo fervendo, para que ele morresse ali dentro. E a tradição da igreja cristã nos diz que ele foi jogado ali dentro, mas quando ele foi jogado ali dentro não se ouviu grito algum, pelo contrário, o tacho fervia, mas João permanecia em silêncio, então o tacho ferveu tanto que, por causa do seu fervilhar, o tacho vira. E quando ele vira, ele sai queimando um monte de pessoas, e João sai dali vivo, ileso, porque Jesus o preservou. Domiciano então entende que não tem como ele acabar com João, porque de alguma maneira Deus ainda tinha episódios reservados para a vida de João. Então, já que Domiciano não pode vencê-lo, Domiciano o exila. Manda João para a ilha de Patmos, uma ilha de rocha vulcânica no meio do mar, que não tem absolutamente nada para se fazer, a não ser ficar ali trabalhando em trabalhos forçados nas minas de sal. João, um homem por volta dos seus 100 anos, ali submetido a trabalhos forçados, a torturas, trabalhando o dia inteiro agachado nas minas de sal dessa ilha, ele está sofrendo por amor a Cristo. E então, nesse contexto, quando ele está ali na ilha de Patmos, é que o próprio Cristo aparece a ele. E Cristo diz a ele que João deve agora escrever, deve escrever num papel, deve escrever num livro, aquilo que Cristo quer dizer para a sua igreja, para as 7 igrejas da Ásia Menor. E cada uma dessas igrejas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós veremos em cada um dos próximos domingos. E o que nós vamos ver hoje aqui é a introdução. Como é que Jesus se apresenta, quais são as credenciais com as quais ele se apresenta, que nos trazem a certeza de que é por conta disso, por conta dele, que a igreja sobrevive em todo momento, em toda a história. Continuando a leitura, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Palavra do nosso Deus. Portanto, meus amigos, nessa manhã nós veremos que certezas Cristo nos dá de que a sua igreja sobreviverá. Que certezas Cristo nos dá
de que a sua igreja, sim, o que nos inclui, quais são as certezas que Cristo nos dá de que nós, como igreja, sobreviveremos, mesmo após essas forças de morte que tentam nos impedir, nos destruir, nos vencer. Quais são as certezas que Ele nos dá de que Ele continuará nos edificando, nos sustentando, nos dando sobrevivência. Portanto, quais são as certezas que Cristo nos dá de que sobreviveremos a isso e a tudo aquilo que vier? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que a primeira certeza de sobrevivência está ali nos versos 12, parte do 13 e parte do 20. Quando diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. O verso 20 explica: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Perceba o que é que o texto está dizendo aqui. Qual é a certeza de sobrevivência que Cristo nos dá? É que Cristo, Ele empodera a sua igreja. E o que nós vemos aqui com os termos em destaque é que Cristo, Ele se faz presente entre a sua igreja. Cristo está ali no meio, se movendo no meio da sua igreja. Cristo, Ele faz presença contínua com o seu povo, com a sua igreja. Essa é uma promessa que Cristo fez para nós e que não pode ser quebrada. Jesus prometeu a sua presença contínua conosco, com a sua igreja. Em Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco para sempre. Em Mateus 18, 20, Jesus disse também: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Em João 14, versos 18 e verso 23, Jesus, antes de retornar aos céus, ele disse: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e perceba, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Estaremos para sempre, presença contínua, Cristo em nós. E Hebreus 13, verso 5 diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Meus amigos, o que Cristo está dizendo aqui para nós é que Ele está entre nós. Cristo habita em nós, que somos o seu povo. Cristo habita em sua igreja. E, portanto, Ele nos fortalece, mas não é com uma força que vem de fora para dentro. Não é como um remédio, como uma injeção de ânimo. Não. Cristo nos fortalece de dentro para fora, porque Ele faz morada, Ele habita em nós. Então, Ele nos empodera, no sentido literal do termo, porque Ele nos dá poder por dentro, Ele nos capacita por dentro. Perceba, meus amigos, nós não adoramos um mártir bem intencionado, nós não adoramos um herói do mundo antigo, nós não adoramos um líder religioso cujos passos são dignos de serem seguidos. Não! O Cristo vivo, Ele habita a sua igreja. Nós adoramos aquele que é o Cristo vivo, e Ele habita a sua igreja para liderá-la, para capacitá-la, para dar poder a ela, para que ela seja tudo aquilo que Ele deseja que ela seja. Nós cristãos, nós temos o privilégio de podermos recorrer a esse poder da presença de Cristo em nós, por meio da nossa contínua comunhão com Ele, a nossa contínua dependência dEle, sabendo que Ele nos capacita a sermos tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos. A presença do Senhor Jesus Cristo em sua igreja, portanto, nos empodera, nos capacita a dizermos como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar qualquer situação, posso lidar com qualquer circunstância, posso sobreviver a qualquer força de morte, por conta daquele que me fortalece, que em mim habita, que me empodera de dentro para fora. Segunda certeza que Jesus nos dá acerca da nossa sobrevivência está ali na continuação do verso 13. Descrevendo ali Jesus, é dito que ele estava com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao seu redor.
Então a segunda certeza, meus amigos, é que Cristo, além de empoderar a igreja, Cristo ele intercede pela igreja, exatamente como um sacerdote do mundo antigo, um sacerdote lá em Israel fazia. Os termos aqui em destaque, mostram isso. O termo veste aqui, quando ele é usado na Bíblia, se refere às roupas usadas exclusivamente pelo sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, lá em Israel. De igual maneira, esse cinturão de ouro pendurado ao redor do seu peito, isso também eram as vestimentas do sumo sacerdote. João está aqui apresentando Cristo da mesma maneira que o autor de Hebreus nos apresenta Cristo. Cristo como nosso grande sumo sacerdote, como o sumo sacerdote acima de qualquer outro sacerdote humano. E em que sentido ele é superior a qualquer outro sacerdote humano? Em primeiro lugar, porque os sacerdotes humanos, eles ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois poderem oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Cristo jamais pecou, ele é o sumo sacerdote impecável. Em segundo lugar, porque os sumos sacerdotes humanos ofereciam sacrifícios para o perdão de pecados, Cristo não. Cristo, ele próprio se oferece, ele próprio é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, Cristo ele é superior aos sumos sacerdotes humanos, por quê? Porque ele intercede por nós diante de Deus, de uma maneira em que ele nos entende plenamente, completamente. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as situações, todas as forças de morte vieram contra ele, porém sem pecar. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos por nós um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que simpatiza conosco em todos os nossos perigos, em todas as nossas tristezas, em todas as nossas provações, em todas as nossas frustrações, em todas as forças de morte que tentam nos atacar. Ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é estar no nosso local, na nossa situação, na nossa pele, e é exatamente por isso que ele nos representa, porque ele simpatiza conosco, ele sabe o que é passar pelo que nós passamos, e ele intercede por nós, ele clama por nós, ele roga por nós, ele ora por nós, nos fortalecendo para que nós possamos passar por todas essas situações, amparados por ele. Portanto, meus amigos, a certeza de que Cristo, ele se move em nosso meio, ele nos empodera e que ele age de maneira simpática para conosco, nos cuidando, nos protegendo, intercedendo em nosso favor. Isso nos fornece certezas de que nós sobreviveremos. Sobreviveremos porque ele está conosco, nos empoderando e porque ele nos entende completamente e ele está nos capacitando a lidar com cada uma das situações pelas quais ele intercede e ele nos capacita a lidarmos. Em terceiro lugar, a terceira certeza de sobrevivência que o texto nos fornece é a de que Cristo ele purifica a sua igreja. Os versos 14 e 15 nos dizem isso. Continuando ali a descrição de Jesus diz: sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. Nós temos aqui então uma descrição de Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua santidade, com todo o brilho da sua glória emanando. E o que nós temos aqui é uma descrição mostrando que Cristo corrige, Cristo purifica, Cristo reconduz a sua igreja para que esta ande conforme a sua vontade. Meus amigos, o padrão de Cristo para a sua igreja é um padrão alto. A Bíblia diz: sejam santos como Deus é santo. Paulo diz em Efésios que Cristo ele amou a igreja e ele se entregou por ela para quê? Para santificá-la, para purificá-la, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, mas santa e inculpável. O padrão, a vontade de Cristo para a sua igreja é elevada, é um padrão alto, sejam santos
como eu sou santo, assim diz o Senhor. E meus amigos, uma frase que eu já disse aqui algumas vezes e direi de novo: tudo aquilo que Deus exige de nós, Cristo nos oferece. Tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos, Ele nos capacita para que sejamos. Se o padrão de Deus para nós é que nós sejamos santos, que caminhemos em santidade, nós podemos ter a certeza que Cristo nos levará a sermos mais santos. Ele nos corrigirá, Ele nos purificará para que isso ocorra. Veja aqui qual é a descrição que é feita de Jesus. Veja os termos em destaque. Aqui é dito que a cabeça e os cabelos de Jesus, né, eles estão ali brancos como a lã, brancos como a neve. Meus amigos, essa é a descrição que é feita de Deus lá no Antigo Testamento. Deus é apresentado assim, né, no fulgor, no resplendor da sua glória. Portanto, Cristo, Ele é Deus. E Ele possui, então, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder que Deus tem. Os olhos de Jesus aqui são descritos como olhos que estão atentos, né, que estão buscando, revelando, penetrando os aspectos mais profundos da sua igreja, né? Eles são como chama de fogo. Os seus olhos estão expondo com total clareza a realidade de tudo aquilo que deve ser exposto, de tudo aquilo que deve ser conhecido. O que o texto está nos dizendo, meus amigos, é que o Senhor da igreja, Cristo, Ele sabe tudo a respeito da sua igreja. E aquele que sabe tudo, Ele não deixará de identificar, Ele não deixará de lidar com os pecados que permanecem, com os pecados que estão ali escondidos em sua igreja. Ele está atento, Ele está vendo, né? E esses olhos de chama são os olhos da correção, da purificação. O texto também diz que os pés de Jesus, eles são como bronze numa fornalha ardente. E meus amigos, essa ideia dos pés de Jesus, né? Porque ele está olhando primeiro para a cabeça, para os cabelos, depois para os olhos. O que tem a ver o pé? É porque aqui João está descrevendo uma figura de autoridade. Os reis do mundo antigo, eles se sentavam em tronos que eram elevados, de modo que quando eles julgavam alguém, essa pessoa sempre estava ali debaixo, né? Sempre estava ali na altura dos seus pés. O pé do rei, portanto, simboliza a autoridade do rei em julgar, a autoridade do rei em punir, em corrigir o que precisa ser corrigido. E o texto está nos dizendo que os pés de Jesus estão incandescentes, demonstrando que ele, ao se mover por entre as igrejas, ele, ao ser simpático, ao saber tudo aquilo que nos acomete, as forças de morte contra as quais nós lutamos, ele também está exercendo sua autoridade, vendo o que precisa ser corrigido em cada um de nós, o que precisa ser corrigido na igreja de modo geral. E ele está pronto para corrigir, para disciplinar, para reconduzir aqueles que permanecem em pecado, permanecem em desobediência, ou que aproveitam situações e oportunidades para dar vazão àquilo que lhe é mais confortável do que em permanecerem em obediência a Cristo. Nós temos a certeza da nossa sobrevivência, por quê? Porque por mais que os nossos pecados possam nos destruir, nós não permaneceremos neles, porque Cristo é aquele que purifica a sua igreja. Cristo é aquele que vem, é aquele que é Deus, que tudo vê e que corrige com a autoridade de um rei, e que reconduz e que a disciplina para que o pecado que permanece em nós, na sua igreja, possa ser tratado. Portanto, meus amigos, nós sabemos que nós iremos sobreviver, porque apesar dos nossos pecados, Cristo promete que Ele nos levará a nos tornarmos mais santos. Ele fará isso e, portanto, assim Ele garantirá a nossa permanência, a nossa sobrevivência. Em quarto lugar, o texto nos diz que mais uma certeza de sobrevivência que temos é de que Cristo, Ele instrui a sua igreja. O final do verso 15 diz o seguinte: que a sua voz era como o som de muitas águas.
Meus amigos, aqui mais uma vez João está fazendo menção a algo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a voz de Deus é descrita assim, né? Como o som de muitas águas, de uma cachoeira ensurdecedora. De novo, Jesus é Deus. Ele está aqui falando com João com a voz com a qual Deus fala no Antigo Testamento. E o texto está dizendo aqui que ele possui a voz de um soberano poder. Sua voz tem suprema autoridade. A mesma voz com a qual ele criou o mundo, dando ordens. A mesma voz que um dia ele usará para ressuscitar os mortos com uma ordem sua. É a voz com a qual hoje ele fala. E meus amigos, quando Cristo fala, a sua igreja ouve. Quando Cristo ordena, sua igreja obedece. A vontade de Cristo para a sua igreja é aquilo que a sua igreja mais deve desejar, mais do que a sua conveniência, mais do que o seu conforto, mais do que o medo pelas forças de morte. Cristo fala com a sua igreja, ele nos instrui. E ele fala à sua igreja como? Diretamente, por meio das Escrituras. Ele nos ensina, ele nos conduz, ele nos dá ali os princípios, ele nos dá as orientações para que nós obedeçamos e elas permanecem válidas. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. E é essa palavra que tem o som de muitas águas, meus amigos. Cristo continua falando conosco, continua nos instruindo para que nós possamos ouvi-lo e para que nós possamos obedecer à sua vontade. Em quinto lugar, mais uma certeza de sobrevivência que Cristo nos traz é aquela que Cristo, ele lidera a sua igreja. Cristo lidera a sua igreja. Veja ali o que o texto diz. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos, né? Os mensageiros daquelas 7 igrejas. Então o texto aqui está descrevendo Cristo como o cabeça da igreja. Cristo como aquele que exerce autoridade sobre a igreja está na sua mão direita. Ele a controla, ele a domina, ele a conduz. E por mais que toda a igreja tenha ali seus líderes, suas figuras de autoridade, quem conduz a igreja, sobretudo, é Cristo. Ele é o Senhor dela. Os pastores das igrejas, os líderes das igrejas, eles têm um papel de serem líderes intermediários. Quem lidera a sua igreja, quem a controla, quem a conduz é Cristo. No mundo antigo, os pastores das igrejas eles eram chamados de os anjos das igrejas, porque a palavra anjo, ela é o termo grego para mensageiro. E é isso que os pastores fazem, eles trazem a mensagem de Deus para o povo. E o que o texto está dizendo aqui, meus amigos, é que Cristo, ele tem os líderes espirituais da igreja em suas mãos. Ele é quem conduz a liderança, ele é quem comanda a sua igreja. De modo que os líderes de uma igreja nada mais são do que uns instrumentos pelos quais Cristo, o Senhor da igreja, ele exerce a sua liderança, o seu controle, a sua condução sobre a igreja. E é por isso, meus amigos, que as exigências para ser um líder espiritual na igreja são tão altas, são tão elevadas. Porque ser um líder numa igreja é ser chamado para ser um instrumento pelo qual Cristo conduzirá a sua igreja. É ser chamado para uma tremenda responsabilidade. Então nós sabemos a igreja irá sobreviver por quê? Porque a igreja não está na mão de homens. Não está na mão de líderes espirituais. Esses líderes, eles vêm e vão, eles passam. E eles só são relevantes à medida em que eles lideram como intermediários da liderança de Cristo. Porque quem lidera a sua igreja, quem controla, quem conduz, quem garante a sobrevivência, quem protege a igreja, não são os seres humanos que aqui estão com suas estratégias, com suas medidas de segurança, é Cristo. Ele é quem lidera a sua igreja. Em sexto lugar, vemos também que Cristo ele protege a sua igreja. O texto diz ali que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Então veja, nós estamos vendo aqui uma descrição, né, figurativa de Jesus tendo ali saindo da sua boca uma espada. Espada essa como um instrumento através do qual ele protege
o seu povo. Ele protege a sua igreja dos inimigos internos, infiltrados, querendo de alguma maneira diminuir ali a devoção do seu povo, protege a sua igreja contra os inimigos externos. Aqueles que atacam a igreja de Cristo, aqueles que semeiam mentiras, que criam discórdias, que ferem o seu povo, que impõem medidas que prejudicam o seu povo, meus amigos, cada um desses terá que lidar, pessoalmente com o Senhor dessa igreja. O Senhor dessa igreja que, com a sua palavra apenas, é capaz de destruir inimigos. A sua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. Todos os inimigos da igreja de Cristo, todas as portas do inferno, todas as forças da morte são incapazes de impedir que Cristo continue edificando a sua igreja. Porque por mais que elas ataquem, quem nos defende, quem nos protege, é aquele que com uma única palavra sua, a espada vem e destrói, e destrona, e derrota os inimigos. A igreja sobreviverá porque ela é protegida pelo próprio Cristo. E por fim, vemos também que nós temos a certeza de que iremos sobreviver, porque Cristo escolheu manifestar a sua glória neste mundo, através da sua igreja. O final do verso 16 diz ali que a sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Cristo aparecendo ali com toda a sua glória, a face gloriosa de Cristo, que ser humano nenhum pode ver, pode contemplar, porque senão será destruído, uma vez que é frágil, uma vez que é pecador. Mas Cristo, ele existe hoje com toda essa glória, com todo o resplendor da sua glória. Como é que este Cristo glorioso é visto hoje no mundo, meus amigos? Nós, a igreja de Cristo, nós somos o farol pelo qual a glória de Cristo brilha, para que esse mundo saiba quem Ele é, para que veja em nós, naquilo que falamos, naquilo que somos, naquilo que ensinamos, a grandeza, a maravilha, a glória de quem é o Cristo que nos salvou. Nós somos o holofote, nós somos o farol que emana o brilho da glória de Cristo neste mundo. Cristo se faz visível, se faz conhecido neste mundo através de nós. A igreja é isso que Ele escolheu, esse é o seu plano. Nosso papel aqui é refletirmos a sua glória ao mundo. E enquanto Ele não volta, Ele continua querendo que façamos isso. E é por isso que nós iremos sobreviver. Porque Ele nos escolheu para que nós sejamos um instrumento através do qual Ele será glorificado. Ele será conhecido. Outros irão glorificá-lo por intermédio de nós. A igreja de Cristo, anunciando-o a este mundo. Portanto, meus amigos, Cristo, Ele nos traz aqui inúmeras certezas de que nós iremos sobreviver como igreja, como sobrevivemos já há 2000 anos, e sobreviveremos até que Ele venha. A sobrevivência da igreja não depende da tranquilidade da situação, mas da confiabilidade do Senhor dela. Meus amigos, por mais que a situação seja caótica, desesperadora, incerta e por vezes nós temos uma garantia, nós temos uma promessa, e aquele que fez a promessa é plenamente confiável, Ele não nos negou sua própria vida, não temos como questionar de que Ele de alguma maneira tenha se tornado não confiável. A sobrevivência da igreja não depende da tranquilidade da situação. Nós não somos igreja sobrevivente apenas quando está tudo bem, apenas quando os negócios vão bem, apenas quando não há restrições, quando não há distanciamento, quando não há imposições. Nós somos igreja sobrevivente em toda e qualquer situação, seja tranquila, seja agitada, porque a nossa sobrevivência ela é garantida pela confiabilidade do Senhor da igreja. Porque é Ele que disse, eu edificarei a minha igreja e nenhuma porta do inferno, nenhuma força da morte será capaz de impedi-la, será capaz de fazer com que ela não sobreviva. Eu queria terminar dizendo para você quais foram os efeitos que essa certeza de quem Cristo é e de como Ele garante a sobrevivência da sua igreja, quais são os efeitos que isso produziu em João, e que devem produzir em mim e em você. Primeiro efeito da certeza que temos
de que sobreviveremos é o temor. Veja o que o verso 17 diz. João diz, quando eu vi esse Jesus glorioso, tão grandioso, caí aos seus pés como morto. Meus amigos, a primeira reação que nós devemos ter, ao olhar para a grandeza do nosso Cristo, independente das circunstâncias e das situações, ao olharmos para a grandeza de quem Ele é, nós devemos ter essa reação. É a reação típica de quem contempla, de quem entende a grandeza de Deus. Na Bíblia, em várias situações, quem vê a grandeza de Deus cai no chão assustado, cai no chão morto, cai no chão ali sem saber como reagir. Meus amigos, esse é um temor reverente. Esse é um espanto. Esse é um assombro por entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos traz vida do que as forças de morte que estão contra nós. E isso deve nos fazer olhar para essa situação desanimadora e deve nos fazer olhar para Cristo e dizer, Ele é maior, Ele é mais grandioso, mais glorioso que tudo isso. A primeira reação, portanto, que nós devemos ter é o temor. É o assombro, o espanto reverente pela grandeza de Cristo, porque Ele é por nós. Em segundo lugar, a reação que nós devemos ter, meus amigos, é um senso de segurança. Veja ali o que o texto diz nos versos 17 e 18. Então Ele colocou sua mão direita sobre mim. O que é que está acontecendo aqui, meus amigos? João está com medo, ele está temendo diante da grandeza de Cristo. Mas então Cristo agora equilibra o temor dele, trazendo segurança. Ele encosta a sua mão direita, a mesma mão direita, que tem ali, os líderes da igreja sendo conduzidos e controlados. Essa mesma mão direita é colocada no ombro de João para dar a ele a certeza, a tranquilidade, a segurança de que esse Deus grandioso, digno de temor, Ele também é um Deus cheio de amor e Ele é favorável a mim e a você. Ele é favorável à nossa igreja. O texto continua dizendo, e disse, não tenha medo. A presença gloriosa de Cristo, meus amigos, o fato dele ser por nós, não deve gerar em nós um temor paralisante, um receio que simplesmente nos impede de fazermos a sua vontade, deve nos infundir ânimo, deve nos carregar de um desejo de obedecer à sua vontade, de corrermos risco para fazermos aquilo que ele deseja. Eu sou o primeiro e o último. Olha como Cristo se apresenta. Enquanto o mundo está cheio de falsos deuses que vêm e vão, Cristo diz, apenas eu sou o Deus que permanece. Eu sou o Deus que existo desde sempre, desde antes. E eu irei permanecer, eu irei continuar existindo para sempre. Então, segurança. Ele não é um Deus passageiro, não é um Deus temporário. Não é um Deus que desvanece, que sai de moda. Ele é o primeiro e o último. Ele também se descreve como eu sou aquele que vive. É aquele que é a própria definição de vida. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que vive eternamente. É o autoexistente. Ele é quem nos dá vida. Ele é quem nos concede vida. Ele também diz, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E veja como é interessante, o Deus que é aquele que vive, diz agora que esteve morto, mas agora está vivo. Por quê, meus amigos? Por mais que isso pareça um paradoxo, o que Jesus está dizendo aqui é que Ele é esse Deus, o Deus que vive eternamente e que, portanto, não pode morrer, mas o Deus que é eterno e imortal. Ele se fez homem, Ele habitou entre nós e Ele morreu em nosso lugar. E é por isso, meus amigos, que nós não precisamos ser dominados pelo temor pelas circunstâncias difíceis que nos paralisam, temor por estarmos diante de um Deus tão magnífico. Nós não precisamos ser dominados pelo temor. Por quê? Porque este Deus grandioso morreu e pagou o preço por nossos pecados e Ele ressuscitou para nunca mais morrer e para nos dar uma vida eterna ao seu lado. Segurança, meus amigos. Jesus está aqui nos apresentando que ele morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E por fim ele diz, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Veja o que ele está dizendo assim, meus amigos, sou eu quem decido
quando alguém morre ou quando alguém vive. Sou eu que decido quando uma igreja morre ou quando uma igreja permanece. Não são as circunstâncias, não é a situação onde nós nos encontramos que controlam a nossa sobrevivência. Cristo é quem controla a nossa vida e a nossa morte. É Ele quem nos livra do inferno. É Ele quem nos livra da morte. E Ele é quem continua garantindo a nossa vida e a nossa sobrevivência aqui hoje. Portanto, meus amigos, João foi tomado de temor e espanto reverente ao olhar para a grandeza de Cristo. Mas ele também foi tomado por um senso de segurança. Um senso de segurança de que ele não precisa temer a sua situação, ele não precisa temer o que lhe cerca, porque aquele que está com ele é o Deus que não tem começo, não tem fim, é o Deus que é a própria definição de vida, é o Deus que morreu e ressuscitou por nós, e Ele é quem garante a nossa vida, Ele é quem decide quem vive, quem sobrevive, quem permanece. E Ele está desejando que nós como igreja permaneçamos. Ele está nos dando oportunidade para que nós sejamos a comunidade sobrevivente. E por fim, o terceiro e último efeito que a certeza que temos de que sobreviveremos deve nos trazer é um senso de missão. Um senso de temor, um senso de segurança e um senso de missão. O que é que João fez depois de tudo isso? Aquilo que Cristo lhe ordenou. Escreva, pois, o que você viu. Escreva, relate, conte tudo aquilo que você tem visto, tem aprendido. Conte a sua história, repasse a mensagem que você recebeu. Anuncie este evangelho. E meus amigos, embora João tenha tido aqui uma missão específica de repassar a mensagem que seria o livro de Apocalipse, nós temos uma missão ainda mais abrangente de repassar, de propagar a mensagem da história do que Cristo fez por nós, daquilo que Ele nos mostrou, daquilo que vimos, daquilo que Ele nos ensinou. Nós temos uma missão aqui, de propagar, né, de promover o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Neste mundo, a nossa missão não mudou. A nossa missão permanece a mesma. Nós continuamos tendo a missão de fazer com que Cristo, que a sua mensagem, o seu Evangelho, sejam conhecidos aqui. Portanto, meus amigos, nós somos a comunidade que Cristo quis que sobrevivesse. Ele está conosco, nos dando certezas, garantias de que a promessa que Ele fez, de que Ele edifica a sua igreja, permanece válida. Que nós possamos confiar nele. Que nós possamos nos entender, nos interpretar como essa comunidade que está sobrevivendo às forças da morte que tem nos atacado. Que nós possamos olhar para a grandeza da glória de Cristo, para a maneira como Ele se descreve. E nós possamos então, revestidos de um senso de temor reverente por Ele, por um senso de segurança de que Ele, sendo tão grandioso, Ele é por nós e nos protege e nos capacita, que nós possamos então também ter um senso de missão e entender que este mundo continua carente do Evangelho. E nós somos os porta-vozes de Cristo para sinalizar ao mundo a sua glória e anunciarmos o seu Evangelho nesse cenário de terra devastada, nesse cenário caótico, mas onde nós somos a comunidade sobrevivente. Nos próximos domingos nós veremos cada uma das cartas que Cristo escreveu para cada uma dessas igrejas. E nós vamos aprender como é que podemos ser essa comunidade sobrevivente a partir da história de cada uma dessas igrejas. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, porque por mais que nós possamos nos sentir de alguma maneira desconfiados da validade da Tua promessa, que o Senhor é quem edifica a Tua igreja, nos perdoe porque o Senhor continua fazendo isso. É assim em toda a história e também é assim nesse momento atual. Que nós possamos entender que a garantia da nossa sobrevivência não se deve à fraqueza dos ataques dos inimigos, das forças de morte, não, mas se deve ao poder daquele que nos edifica, à confiabilidade do caráter daquele que prometeu que nós sobreviveremos e nós estamos aqui sobrevivendo graças a Ti. Que nós possamos olhar para a Tua grandeza e que ela produza em nós essa resposta de um temor reverente a Ti, a segurança de que devemos fazer aquilo que é a Sua vontade, porque o Senhor está conosco, nos amparando, nos capacitando,
O Senhor que por nós morreu e ressuscitou é aquele que nos capacita a fazermos a sua vontade hoje. E invista-nos com um senso de responsabilidade, com um senso de missão, para que nós anunciemos o teu precioso evangelho neste mundo caótico, neste mundo que não sabe o que virá em seguida. Nós sabemos, nós somos a comunidade sobrevivente. Ajude-nos, portanto, a transmitir a vida que apenas o teu evangelho é capaz de trazer, para que mais pessoas também tenham essa certeza que nós podemos ter. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém.